Na hora. Que delícia, hein? Alto Posto IP de Novo Sarandi. Moderno, com produtos de qualidade e um espaço aconchegante. E claro, o melhor atendimento é aqui. Alto Posto IP. Saída de Novo Sarandi para Vila Nova. Vem pra cá. Sonhos. Eles são o caminho para a conquista de objetivos. Todos têm sonhos e realizá-los é uma questão de atitude. Quando não podemos construir nossos sonhos sozinhos, precisamos da ajuda de quem tem credibilidade. E a Habita Bem Brasil de Toledo tem. Conheça nossas opções. Em Quatro Pontes, no loteamento Sem Medes. Em Toledo, são diversos sobrados, apartamentos e muito mais. Realize seus sonhos com a Habita Bem Brasil. Avenida Parigô de Souza, em frente ao Teatro Municipal de Toledo. WhatsApp 45 991 19 56 57. Está começando agora o Talk Show Protagonistas, um programa que conta histórias inspiradoras de uma das classes mais importantes no desenvolvimento econômico de Quatro Pontes, a classe empresarial. No ar, o Protagonistas. Três horas, 2 minutos, 3:02, no ar o nosso quadro Protagonistas, o nosso talk show, o nosso bate-papo de toda terça-feira, sempre às 3 horas da tarde. Nós temos aqui, o nosso quadro que leva o apoio aí do Sicredi e também do Cicobi, a uma realização Associação Comercial e Rádio Tropical FM, que visa dar visibilidade aos nossos comerciantes, aos nossos empresários. É uma das classes mais importantes aí na sobrevivência de um município, que é a nossa classe empresarial, geradores de renda e de emprego dentro do município. Já está presente aqui nos nossos estúdios, na bancada Protagonistas, o Roberto Tomé, carinhosamente conhecido como Beto, Ele que é proprietário da Ativa Corretora de Imóveis, estava conversando comigo aqui, tem 23 anos já de ativa, 30 anos de profissão, mas ele é também proprietário da BIR Incorporadora de Imóveis, Beto, gostaria que você se apresentasse aí para a nossa população, desse um boa tarde para a gente iniciar aí o nosso bate-papo. Boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham a Rádio Tropical em todos os meios aí de comunicação. Muito bem. Beto, quem que é o Roberto Tomé, para o pessoal poder conhecer? Eu sei que você já é prata aqui da casa, Já vem algumas entrevistas, mas talvez para o pessoal que não assistiu, não escutou as suas entrevistas anteriores, gostaria que você se apresentasse aí para os nossos ouvintes, também para os nossos telespectadores. Bom, antes eu só preciso fazer uma correção, eu não sou proprietário da BIR, tá? Eu ajudo a fazer a administração da empresa, Ajudei a abrir ela, fazer a incorporação do loteamento e abrir ela aqui em Quatro Pontos. Eu sou nascido em Santa Helena, em 1973, meus pais eram pioneiros junto com meus avós lá, e na época da Itaipu a gente foi indenizado e a gente teve que sair de lá, A nossa propriedade ficou imersa na água, É mesmo? E nós em 75, eu com 2 anos e pouquinho, a gente foi morar para Iguiporã. De lá a gente veio para a cidade de Marechal, para a sede, em 1981, Meu pai antigamente trabalhava com um pequeno comércio, chamava o Bolicho, em Iguiporã. Aqui em Quatro Pontos tinha também aqui no mercado o Bolicho Joel, que era o antigo Super Krieger. Antigamente era Bolicho que chamava, na época de criança a gente brincava casa de madeira, alta do chão, para não sujar, e embaixo cheio de botijões de gás, A gente, na época não tinha energia elétrica, então era tudo no gás, no famoso liquinho. E eu me lembro, na época de criança, minha mãe tirando o gás do botijão maior para encher os liquinhos, pensa, embaixo da casa, Que loucura. Isso lá em Iguiporã, E aí meu pai depois começou a trabalhar com a antiga Swift Armor, que era um frigorífico que tinha em Marechal Rondon, E comprava e vendia porco em toda a região aí, toda a comarca na época de Rondon aí, os municípios que pertenciam para Marechal Rondon, E em 1981 a gente veio morar para a sede de Marechal e aí a gente começou a trabalhar com transporte de leite, Meu pai trabalhou muitos anos, se não me falha a memória, até 1991, se não me falha a memória, ele trabalhou com transporte de leite, E depois ele tinha caminhão, fazia frete, tudo, E eu desde moleque trabalhei com vendas, Vendia fruta na rua, recebia de meio-dia uma panelinha com a comida, não era igual hoje que é chique, Vem o isoporzinho. O Marmitex, o Marmitex na época não, era uma panelinha com pano ao redor. Eu trabalhava do lado do Banco do Brasil e de manhã até de meio-dia comia lá e ia para a escola, Então esse era o dia a dia, Eu queria
ganhar o meu dinheiro, né? Cortava grama de vizinho, na época que tinha aquela máquina de cortar grama de 2 rodas só de empurrar, cortar o canto com facão, não tinha essas máquinas todas que tem hoje, né? Então, já colhi algodão também, então a gente sempre foi atrás para conseguir um dinheirinho, né? E com 14 anos eu comecei a trabalhar na Kiefer Motos, na Honda, né? E de lá eu fui ingressar no mercado imobiliário em 94 por causa de uma tragédia que aconteceu na família, né? Meu cunhado é proprietário da imobiliária Jores, o Celso Jores, né? Ele já tem mais de 40 anos de profissão no setor. E em 1994 houve um assalto na casa do pai dele. E aí ele acabou sendo morto no assalto. Levou um tiro, o bandido se assustou com ele, achou que ele estava armado, alguma coisa, deu um tiro nele e ele faleceu na época. E aí eu tirei férias na Kiefer e fiquei com eles na família, né? E 12 dias depois a mãe dele se matou, né? Se enforcou também. Então foi uma tragédia muito grande familiar. E com isso eu acabei ficando lá no Celso. O Celso é casado com uma irmã minha, né? E entrei no mercado imobiliário através dessa tragédia, na verdade. Fui trabalhar com eles, né? Trabalhei 7 anos com eles. E depois eu abri minha própria empresa, que é a Activa Corretora, né? Você veja só que história interessante, né? É uma história que com certeza traz grandes aprendizados, né? O Protagonistas, ele tem esse objetivo, né? Que é trazer para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, a história do empresário. E essas histórias, elas são recheadas de muitos desafios, né? De bastante conquistas também, que a gente pode estar sempre aprendendo. Beto, e a questão aí da imobiliária Ativas? Faz 23 anos que você tem ali o escritório, né? Sim. Gostaria que você contasse um pouquinho da história dela, como que ela surgiu e tal. E no ano de 2000, eu trabalhava ainda na imobiliária Jores, eu fui fazer o Empretec, né? E aí eu saí de lá todo acelerado. Eu queria abrir minha empresa, na época eu comecei a namorar com a minha esposa e o meu sogro foi candidato a vereador. Qual é o nome da esposa? A Luciara. Grande abraço, Lucy. E o Elmir Porter, meu sogro, então em 2000, o Portinho, que é tio da minha esposa, foi para ser vice do Edson Vaz, lá, de candidato a prefeito lá. E o meu sogro foi de candidato a vereador. E aí na campanha dele, eu ajudei a trabalhar na campanha e no final do ano me chamaram para trabalhar na prefeitura, no setor de indústria e comércio. E eu falei que eu não sirvo para trabalhar no funcionalismo público, né? Não sei, eu acho que eu não iria me adaptar, né? E você aí, declinou o convite, então? Não foi mesmo? E eu falei na época pro Edson Vaz, que tinha sido eleito prefeito, falei, se tu quiser me ajudar, eu quero abrir meu negócio. E na época existia o FMD lá, que era o Fundo Municipal de Desenvolvimento. Eram empréstimos, pequenos empréstimos para pequenas empresas, né? E eu na época precisava 30 mil para abrir meu escritório e eu precisava de 15 de empréstimo. E eles, depois de 6 meses no governo lá, acabaram me concedendo um empréstimo e abri o escritório, né? Então eu abri ele em dia 2 de janeiro de 2001, eu abri o escritório, né? E de lá para frente foram muitos desafios, né? 2006 para 2007 eu quebrei, né? Fiquei aí uns 4, 5 anos penando mesmo, mas assim, uma lição de vida, né? Eu acho que só o cara que quebrou, que ele vai saber o que passa, né? E eu acho que traz grandes aprendizados também, né, Roberto? Então, se você analisar para trás, é aquela coisa, né? Eu acho que Deus não dá o frio conforme o cobertor, isso é até um clichê, mas junto com isso já trazem inúmeros aprendizados. Eu acho que as pessoas, muitas vezes, elas têm que passar por desafios, por provações para criar uma musculatura e seguir em frente, né? Sim, sim. Olha o que é Ativa hoje. Na época, né? Até para fortalecer a questão familiar, né? Uhum. Minha esposa, filhas pequenas, eu tinha uma menina de 2 anos, uma de 9 anos, né? Então você acha que tudo acabou, que não tem mais saída para aquilo, né? Você acha que você não vai conseguir, né? E eu sempre digo que quando você está no fundo do poço, você só tem para um lugar para olhar, né? Que é para cima. E foi o que eu fiz. Eu olhei para cima, rezei e falei, olha, me ajuda, me dá serenidade aí para mim ver o que eu vou fazer. Porque você fica tão nervoso, né? Você quer resolver tudo de uma hora para outra e você não vai conseguir resolver tudo de uma hora para outra, né? Então, o que eu fazia, né? Como eu disse, você está no fundo do poço, só tem como olhar para cima, né? Eu olhava para cima e falava, cara, me ajuda aí, me dá serenidade para mim continuar trabalhando e fazer o que eu sei fazer. O que eu sei fazer é isso aí, o que eu sei fazer é implantar loteamento, corrigir documentação, que a gente pega muito imóvel com problema de documentação, que a gente organiza também, vender, né? Eu presto assessoria para outras imobiliárias também, da região, né? Então, é trabalhar, não tem segredo para isso, né? Você tem que correr atrás, né? Então, só depende de você, né? Ninguém vai te ajudar. Olha só que poderoso foi isso aqui, viu, gente? Quando você está no fundo do poço, talvez você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, talvez você esteja lá no fundo do poço. Só tem um lugar para você enxergar, que é
para cima. Olha só que ensinamento bacana o Beto está trazendo aqui para nós. E a Ativa hoje, Beto, você falou, né? Hoje a Ativa aí, ela é uma empresa consolidada, forte no segmento imobiliário, não só em Marechal Cândido Rondon, mas como você disse, você presta assistências em outros municípios e até mesmo em outros estados, né? Consultorias e tudo mais. Sim, no momento agora eu estou trabalhando para uma empresa de Maripá, a gente está fazendo implantação, a parte documental do loteamento, que leva em torno aí de 2 anos até você finalizar isso. De 2 loteamentos já está encaminhado e tem um terceiro no forno por uma empresa de Maripá, né? Então a empresa não tem o know-how de fazer loteamento, né? E na época um dos sócios desses empreendimentos de Maripá, eu já tinha feito 2 loteamentos de Nova Santa Rosa para ele, e ele me chamou, falou: Beto, eu preciso de alguém para fazer os loteamentos em Maripá, mas eu não posso ceder para você vender, né? Ele falou: quer fazer implantação, organizar tudo? Falei: tranquilo, é um serviço que eu presto também, né? Então eu levei para lá uma equipe com engenheiro, com arquiteto, a parte de agrimensura, eu fiz um pacote completo, tudo, deixo tudo pronto, né? Documentação toda, até a parte depois de vendas, montar, planilhar a questão de vendas, condição de vendas, de que forma trabalhar a venda, então vou deixar tudo mastigadinho para eles, né? Eu presto bastante serviço para Cataratas Empreendimentos também, que tem empreendimentos em Foz do Iguaçu, Santa Terezinha, Santa Helena, Pato Bragado, tem no Sapezal também, eu já fui 2 vezes para lá. Então, para Sapezal é um trabalho um pouco diferente. Lá é uma conversa, uma organização de corretores, de planilhar a venda, de que forma... Uma espécie de treinamento. Exatamente, né? E também parcerias, né? Eu busco parcerias. Então, alguns loteamentos eu mesmo faço implantação. Por exemplo, esse do Bocorne aqui, eu que coordeno tudo, desde o início, né? Então, a família até agora entrou com o nome. O restante é tudo a empresa que foi organizando, trabalhando em cima para deixar ele alinhado, né? Pato Bragado, eu tenho um loteamento que a gente está trabalhando lá na implantação. Marechal Cândido Rondon, nós temos alguns. Prosvino Ricardi, eu faço a parte comercial já há bastante tempo, né? Para quem não sabe, ele tem uma empresa chamada HO Empreendimentos, né? Então nós já fizemos em Marechal Cândido Rondon o loteamento que fica ao lado do Hospital Novo da Unimed, Dom Mariano, era do Osvino Ricardi, da empresa dele. Um próximo ao Clube Aliança, outro de frente à Unioeste, um no Jardim Primavera, e agora a gente está com um loteamento lá que é o Horizonte, que tem 209 unidades, se não me engano. Beto, que loucura, que horas que você dorme, rapaz? Você faz bastante coisa, né? Se bem que você não deve ser sozinho, deve ter toda uma equipe por trás, né? Tem, mas a minha equipe é bastante enxuta, assim. A gente tem uma equipe enxuta lá, poucas pessoas, mas o trabalho rende. A gente é bastante resolutivo, né? Então não tem muito o que você tem que ir lá e fazer, né? E se falar que você dorme, empresário não dorme a noite inteira, não. Ou ele está aflito com alguma coisa, ou que nem essa semana, essa questão do Iraque lá, o dólar subindo. Disparou o dólar. A nossa região também muda, a nossa questão de safra, que a gente vem aí de uma sequência de safras ruins aí, né? Isso tudo acaba tirando o sono do empresário, né? Tira, porque é um dinheiro que vem de fora do país, de fora do município, para trabalhar na nossa região, né? O pessoal fala: mas o agricultor não compra imóvel. Compra, um outro ele compra. Mas o dinheiro dele que vai circular no comércio, na região. E quantos milhões deixam de circular, né? Com essa quebra de safra, né? A safrinha, que estava faltando chuva, né? Então é ruim, para todos os municípios isso aí é ruim, né? E como que está o setor, como que se comporta esse segmento, o setor imobiliário, nesse contexto? Olha, no ano passado, até essa época aí de início de maio, eu tinha vendido 8,5 milhões em imóveis, né? E eu tinha vendido uma casa de 2,2 milhões, né? Então o valor do ticket médio, que a gente chama, dos imóveis individuais, era maior. Esse ano, até na sexta-feira, eu tinha vendido 4,5 milhões. Mas eram 32... Quase metade. Quase a metade. 32 imóveis negociados, mas disso tinha 3 entre 200 e 500 mil, e o resto tudo abaixo de 200 mil. Então é tudo terreno, né? Apartamento, casa menor, mas assim, o valor dos imóveis foram valores menores, né? O que isso quer dizer, Beto? Cara... Qual a análise que você faz disso? O pessoal que tem uma condição de comprar um imóvel médio ou imóvel de alto padrão não está comprando. Né? A questão do juro, da taxa de juro, né? Hoje, infelizmente, a gente está competindo com o banco, né? Então o cliente pega um imóvel aí que ele vai comprar para alocar, ele faz a conta e fala: eu vou deixar o imóvel no banco, né? Só que a conta está errada, porque eu tenho vários clientes que trabalham com imóveis de aluguel, imóveis comerciais, né? Onde é que ele ganha 0,5% do valor do aluguel, do imóvel, né? Mas ele faz a conta do reajuste do aluguel a cada ano, do valor que o imóvel valorizou a cada ano. Então ele acaba dando mais do que o banco também, né? Eu sempre falo para meus clientes que a gente tem clientes que investem, que compram imóveis, que revendem, né?
para ele ter um pouco de cada coisa, um pouco de dinheiro no banco, um pouco de imóvel de aluguel, um pouco de imóvel para ele comprar, vender, especulação. Por exemplo, agora aqui no Bocorne, quem compra um terreno no início, ele está tendo 15% de desconto sobre o valor da tabela. Olha né? só, é um Por quê? excelente negócio, hein? Por quê? Porque a gente precisa injetar 3 milhões no loteamento. Né? Então a gente tem que vender 3 milhões de terreno, você tem que ter a carteira de recebíveis aí para você ter 3 milhões para fazer a obra. A partir do momento que você está com a obra, com a grana da obra garantida, aí você tira o desconto gradativamente. Né? Então quem chegou antes vai escolher melhor o terreno, vai comprar melhor e vai investir. Nós temos pessoas Sem aqui... contar a valorização depois, né? Para você ter uma ideia, nós temos clientes aqui do Rio Grande do Sul que compraram terrenos aqui no Bocorne. Que tem parentes aqui, que conhecem a região. Né? Mas que lá no Rio Grande do Sul, na cidade que eles moram, eles não conseguem comprar um terreno nessa faixa de preço. Compraram aqui. Né? Compraram um terreno aqui de 110 e 500, se não me falha a memória. Né? Eu tenho casal de noivos que comprou terreno aqui no loteamento e pagou à vista. Né? Porque eles estão vendo o valor do terreno, eles já estão vislumbrando o loteamento pronto. Né? Nós tínhamos um problema aqui... O pessoal questionava muito o loteamento se ia sair ou não, porque a gente já está mexendo há um bom tempo no loteamento aí, né? Mas nós tivemos a pandemia, aí nós tivemos a minha ida para o hospital com Covid, né? Então eu fiquei aí praticamente 9 meses sem trabalhar, né? Aí depois a prefeitura teve a alteração do plano diretor, então eles não podiam aprovar o loteamento para a gente. Então várias questões que foram impactando ali na conclusão. Então o loteamento, na verdade, foi aprovado pela prefeitura no final do ano. Né? Hoje ele está no registro de imóveis. Eu acho que mais uns 15 dias está pronto registrado. Aí você pode financiar ele pelo Cicobi, pelo Sicredi, né? Porque daí você pode dar o terreno com garantia, financiar um prazo mais longo e brigar no preço à vista no terreno aqui também. Então, todas essas coisas são barreiras que a gente vai tendo que transpor e brigando para as coisas irem acontecendo, né? Você veja só, e o empresário, nessa hora, ele se vê numa ginástica aí, numa luta, né? O Beto pegou Covid, passou aí a questão toda da pandemia, né? Tivemos aí a alteração do plano diretor, que é algo assim que não acontece da noite para o dia, é moroso, né? A gente até estava conversando sobre isso. Enfim, são muitos ensinamentos aí que você que está assistindo pode estar aí sugando, né, de uma entrevista maravilhosa como essa. Beto, hoje então nós temos aí a BIR, né, que é Bocorne e Risse, né? Essa é uma incorporadora. O que é uma incorporadora? Quando você monta uma incorporadora, é quase que uma empresa imobiliária, mas ela vai fazer compra, venda e administração de imóveis próprios, né? Então ela é uma finalidade específica dela é pro loteamento. Então, por exemplo, agora nós estamos vendendo loteamento aqui. Para fazer um loteamento tem que ter uma incorporadora. Não necessariamente. Você pode ter uma empresa, você pode ter uma empresa imobiliária, mas como aqui é específico dos dois proprietários, né, que um é o seu Milton Bocorne, né, daqui, e a Juliana Risse, que é a sobrinha dele, eles são os proprietários da área, né? Okay. Então você abre uma empresa para você organizar a parte de documentação, de financiamento, de tudo, né? Ele fica tudo num lugar só, conjunto, né? Mas claro que você precisa ter contador para isso, então envolve uma série de custos também. A área que estava no nome deles como pessoa física, a gente teve que pagar o ITBI, então foram acho que quase 50 mil reais de ITBI que foi pago para transferir a área deles, pessoa física, para a incorporadora. Então, para você ver, antes do loteamento nascer, ele já estava dando lucro para 4 Pontes, né? Então, é uma série de fatores, uma série de questões organizacionais para na hora de vender melhor. Por exemplo, hoje, ele é 100% tributado. Então, a pessoa vai comprar da gente lá, a gente está fazendo em 24 vezes sem juro, ele já sai com o carnezinho dos 24 boletos, paga no banco, cada mês a gente faz a declaração do loteamento, recolhe os impostos. É bem redondinho, é um relógio, na verdade. Né? O corretor, no caso você, tem que ter uma espécie de visão, né, Beto? Vocês são visionários. Por exemplo, como que vocês enxergaram nessa área uma possibilidade de loteamento? Na verdade, eu já conhecia a família há bastante tempo, né? E na época de adolescente a gente ia para a piscina do Nazário, né? Então todo mundo via essa chácara aí, né? No meio da cidade, sem ser loteada, né? Claro que isso também surge muitos especuladores atrás, né? Eu fui mais um que fui procurar a família, né? E aí, com o falecimento de uma das irmãs do Milton, no final acabaram dividindo os imóveis de uma forma que essa chácara ficaria para 2 pessoas só, e não para 4 herdeiros da família. O que dificultaria? Né? O que dificultaria um pouco mais. Quanto mais pessoas envolvidas no processo, mais difícil, né? É mais documentação, é mais negativa. Para você ter uma ideia, para mim fazer o registro do loteamento, eu tive que conseguir uma certidão do cartório distribuidor do fórum do pai do Milton, que é falecido faz 28 anos. Caramba. Sem isso, eu não ia conseguir registrar o loteamento. Isso por conta da burocracia do nosso Brasilzão? Por conta da burocracia. E quem que tem uma identidade e um CPF do Milton? Do pai do Milton, pois né? É. Onde é que vai arrumar os números? Então, tudo isso eu tive que procurar, investigar, correr.
é Polícia Civil, é no fórum, eu tive que investigar para conseguir os documentos, para conseguir fazer as negativas que o cartório pede. Não é tão simples. Não é. Tanto que tem poucas empresas que fazem loteamento, muito poucas, né? E por isso que eu, inclusive, presto serviço para outras empresas por causa disso aí, né? E como é que está a situação hoje do loteamento em si na questão de vendas? Existem ainda espaços para serem comercializados? O pessoal está procurando? Nós tínhamos separado 20 unidades para fazer com preço diferenciado, tá? Para lançamento. Dessa nós temos 14 comercializados. Então ainda tem 6 unidades com um preço diferenciado. A hora que a gente terminar essas 6 unidades, a gente possivelmente vai tirar um pouco do desconto. Hoje nós temos um valor de avaliação do loteamento com ele todo pronto. Em cima disso, a gente estava tirando 15% para os investidores, né? A gente pode falar em valores, Beto? Ou melhor o pessoal procurar? A partir de 85 mil. A partir de 85 mil. A partir de 85. Quantos metros? A partir de 300 metros. A partir de 300 metros. Desde 85 eram lotes de 300 metros. Se não me engano, tem uma unidade ainda. É um valor bem bacana, né? Para nível aí de 4 pontos e a localização que tá. Com certeza. E a gente trabalha com uma projeção aí do ano que vem, março, abril, a gente está com a obra pronta, né? A não ser que tenha muito... Março, abril do ano que vem? Então tem um ano aí. Praticamente um ano, né? A ideia sempre é você acelerar para você terminar antes, né? Mas que nem agora, com o tempo do jeito que está aí, precisa uma semana de sol para a gente voltar a trabalhar, né? Nós tivemos alguns casos aqui em 4 Pontos, Beto, de condomínios aí que se arrastaram por vários anos e tudo mais, né? O pessoal comprou as cotas e tal, e depois que estava pronto, valorizou, olha, muito. Vai acontecer isso com o loteamento Boquara também daqui a um ano? Eu acho que a valorização ela pode ser um pouco menor, né? Hoje, devido ao próprio mercado, um pouco de recessão que está tendo. Dos condomínios, o pessoal acha que tem uma valorização grande porque eles só somam dinheiro, né? Mas o certo é você pegar todas as parcelas e corrigindo ela até hoje, para você ver o montante que deu. Olha, né? Só que interessante. Então, tem muita gente que não faz essa conta. Tem que fazer essas análises, né? Eu estou 6 anos pagando, eu paguei 45 mil até agora, mas só somando as parcelas. Mas e faz um cálculo desse dinheiro num financeiro, alguma coisa, para ver quanto daria hoje, né? Rondon, nós tivemos muitos problemas antigos com os condomínios, porque o pessoal montava um grupo lá, determinadas pessoas, e elas, para organizarem o grupo, ficavam com as 6 primeiras parcelas. Então, elas já ganhavam dinheiro fazendo aquilo que era um negócio para eles montar um grupo de condomínio, né? E aí eles saíam do condomínio. As próprias pessoas que compravam as cotas tinham que administrar dali em diante e pagar um escritório contábil. Quando tinha um valor, ia comprar área. E muitas vezes compravam áreas fora do perímetro urbano. E aí depois falavam, não, é a prefeitura que não está loteando. Mas se está fora do perímetro urbano, é área rural, não pode ser loteada, né? Então o que acontecia? Hoje em Rondon, de repente você tem um loteamento longe lá, sem ter nada ao redor, tem um loteamento isolado. Isso hoje não pode mais acontecer, né? Já muito, Rondon desde 2021, se não me falha a memória, alterou para o vazio urbano, aqui também, né? Então hoje, para você lotear uma área, ela tem que estar encostada no perímetro urbano. Tem que ter uma área loteada nos fundos ou em cada lateral, ela tem que estar junto. Por quê? Se você deixar lotear muito isolado, depois o pessoal vai bater na porta da prefeitura. Nós precisamos ônibus lá para a escola, nós precisamos carro lá para saúde, nós precisamos creche lá. Então vai estar muito longe dos equipamentos urbanos que o município mesmo tem que gerir para atender aquelas regiões, né? Então aconteceu muitos loteamentos em Marechal, e em outras cidades também, que de forma desorganizada, aleatoriamente, de um lado e do outro, né? Muitos daí, o que eles faziam? Juntavam as 100 pessoas que estavam no condomínio e iam fazer pressão na Câmara de Vereadores para urbanizar a área, né? Então, e politicamente isso é ruim, né? Porque às vezes se abria a mão para fazer alguma coisa, mas que para o município, para o planejamento do município, criava um problema, né? Então isso hoje foi organizado, não pode mais acontecer. Então isso é bom, né? Então os condomínios hoje, para eles se organizarem, já tem que preparar de uma forma diferente, né? Por exemplo, Toledo teve multas faraônicas lá para condomínios, 500 mil reais, 600 mil reais de multa, o pessoal de Marechal indo para lá fazer condomínios, né? Eu, em 30 anos de profissão, em 23 anos de empresa, nunca fiz um condomínio, né? Dá dinheiro? Dá dinheiro. Tem tanta coisa irregular que dá dinheiro, né? Então, condomínio é mais uma, né? Porque assim, queira ou não queira, é irregular. Você comprar uma área fora do perímetro urbano, né? Ali está irregular. E ela é camuflada numa forma de associação, né? E a associação não paga imposto, né? Nós aqui pagamos imposto de renda, CSL, PIS, COFINS, são 6% e pouco sobre cada parcelinha de terreno, sobre cada terreno, é esse valor que é pago de imposto todo mês. Então é a visão de quem vive isso no dia a dia, né, e tem a experiência. Exatamente. Beto, você que conhece aí a realidade de vários municípios aqui da nossa região oeste, até de outros estados, como que você enxerga 4 Pontos? Eu acho que todos os municípios que saíram de Marechal Cândido Rondon, que foram, né,
se emancipando, eu acho que eles estão bem, né? Eu atendi um cliente... Em termos assim de investimento? Os dois, investimento, qualidade de vida, padrão de vida, né? Eu acho que quanto mais enxuto o município melhor é para ele, né? Rondon... Mais fácil de gerir, né? Rondon é um município maior, mas tem muito mais problema, né? Toledo é uma cidade bacana. Eu gosto de morar em Rondon porque tá perto de Toledo, tá perto de Cascavel. Já tive a oportunidade para abrir escritório na praia? Já tive, mas não quero, né? Então hoje você precisa ir para algum lugar, se vai em Cascavel, você tem avião, né? Essa semana... No início dessa semana, eu atendi um cliente de Curitiba, alemão, procurando regiões onde se fala alemão. Olha que interessante. Caiu aqui em 4 pontos e nós estamos negociando um terreno com ele no Bocorne. Ele deve vir nos próximos dias olhar. Ele quer sair de Curitiba. Ele falou, eu posso trabalhar de qualquer lugar do Brasil. Ele trabalha online, remoto. Né? Uhum. Exatamente. Ele falou, eu tenho construções aqui de aluguel, tudo, mas está tudo com empresa que administra. Ele falou, eu quero um outro lugar tranquilo para morar. E teve pesquisando e... Caiu 4 pontos. Vai para cá. Nós temos um exemplo disso, o Martin, quando era o tabelião aqui de 4 pontos, né? Filho de mineiros, o pai dele é alemão. O sobrenome é alemão. Exatamente, o pai dele é alemão, ele passou em segundo no Paraná para escolher o cartório, escolheu 4 pontos por quê? Podia ter pego o segundo cartório de Curitiba, ou da região metropolitana, escolheu aqui por causa da descendência alemã e veio para cá, né? Olha só. Aí depois acabou voltando a Curitiba por questão de saúde, né? Depois ainda perdeu a esposa no casamento lá, que ela morreu afogada, né? Mas assim, muitos procuram a nossa região, porque são municípios mais limpos, mais organizados, né? A gente que volta e meia viaja para outros lugares, quando você volta para casa, você fala, nossa, como é bom voltar para casa. Mas é porque você se assusta nos outros locais. Exatamente. Né? Eu acho que a limpeza que tem aqui. Os nossos municípios pequenos, eles até servem exemplo de gestão para o Brasil, né? O Brasil, se fosse... Isso todo mundo fala, né? É visível. Certeza. Se o Brasil fosse menor, daria para, sei lá, separar, dividir o Brasil em 3, 4. Eu acho que seria, né, uma iniciativa muito interessante em termos de gestão, né? Viu? E é a palavra, né? Gestão é a palavra. Se a gente for ver aí Marechal Rondon aí, nos últimos 8 anos aí, teve uma mudança significativa, né? Em asfalto, em organização, em reformas de escola, tudo, mas é gestão, né? Então a gente vinha de uma classe política muito antiga que não era preparada para fazer uma gestão, né? Então, nós vamos lá, depois a gente vai organizar o que fazer. Não, você tem que ter gestão, você tem que ter planejamento, né? Falar, eu quero chegar a tantos metros de meio fio, tantos metros de asfalto, vamos refazer, você tem que ter uma gestão, tudo que você tem. Exatamente. Empresa, na tua rádio, você tem a tua programação, é uma gestão, é a gestão do teu negócio, é a programação, né? Como é que você vai vender um programa para o teu cliente para ele investir se ele não sabe como é que é a grade? Então, a grade da rádio é uma gestão. Então, tem que ter gestão. Se não tiver gestão, não vai funcionar. Tá perdido, né? Exatamente. Bom, 3 horas e 28 minutos, não parece, mas já passou meia hora, viu, Beto? Bateu o papo aqui, né? E o tempo correu. Afonso Fransner dizendo aqui, grande empreendedor Roberto Tomé, sucesso para você. A Terezinha Liper, parabéns pela explicação. Nosso amigo Beto e Luciara Tomé. Que bacana. Roberto, talvez algum assunto que a gente não tenha colocado, agradecimentos, enfim... Convidar o pessoal para conhecer lá o loteamento, também, né? Primeiro quero dar os parabéns pro Afonso, está de aniversário hoje, se não me falha a memória, é hoje, né? Hoje, Afonso, meus parabéns. 71 anos. 71, olha aí, o Afonso me conhece, eu acho, desde a época de moleque, né? Porque eu, quando era adolescente, trabalhava na Honda, vivia aqui nos Krieger também, né? Então, com o Edis Rosmar e o Paulo Regis, né? Então, muito bem. Eu quero agradecer sempre a oportunidade que eu tenho aqui, é muito bom, é descontraído estar aqui, eu já te falei isso em outras oportunidades, né? E convidar o pessoal para visitar o loteamento, para ligar para a gente, né? Os telefones estão na placa, é fácil de achar a gente, se precisar que a gente venha para cá atender à noite, final de semana, durante o almoço, a pessoa não precisa deixar o trabalho para procurar a gente vir aqui para atender, explicar, mostrar como é que é, né? Juros, então, nós não temos hoje, né? Até 24 vezes sem juros, né? Olha, mesmo no valor com desconto, né? Nessas primeiras unidades. Com desconto e 24 vezes sem juros. Com desconto e 24 vezes sem juros. Que né? maravilha. Então, isso é para a gente montar a carteira. Tá fácil, hein? Hoje está fácil. Se a gente for ver aí, são 20% de entrada, né? Existe a possibilidade de pegar carro ou moto no negócio, mas daí a gente trabalha um pouco em cima da tabela FIP, um desconto em cima daquilo ali. Porque a gente vai ter que colocar para vender, vai ter que transferir, então tem um custo em cima disso aí, né? Falar também que o loteamento Bocorne, nós fizemos uma doação de tubos para o município, para quem passa ali vai ver uns tubos na esquina de baixo. Esses documentos, esses tubos foram doados para a prefeitura. A prefeitura vai abrir mais uma galeria ali para corrigir na chácara de baixo, ali tem
Gilmar Beller, por isso, não me engano. Uma erosão ali de água que deve ter já muitos anos aquilo ali. Então nós acabamos doando uns tubos que estão ali, né, tubos grandes, uma quantidade grande de tubo, para a prefeitura corrigir aquilo ali também. Então a gente está sendo parceiro do município. Poxa, também, legal, não é só vindo aqui, implantando loteamento, né? Então a prefeitura escolheu as áreas de utilidade pública próximos da escola, já avisando a ampliação da escola, né? Então, no que a gente terminar a implantação do loteamento, a prefeitura já deve começar logo a fazer a ampliação da escola ali também, que já por isso que já queriam a área do lado da prefeitura, do lado da escola, né? E falar, né? O loteamento está aí, está acontecendo, né? Como eu te falei, no início a gente teve um pouco de dificuldade, porque os condomínios aqui demoraram muito tempo para fazer a obra, e isso quando você faz um loteamento é diferente, você abre as vendas, você já tem que ter uma data para começar a fazer a obra, nós temos uma data pelo decreto obrigatório para entregar a obra, né? Então tudo isso a gente está trabalhando e quanto antes a gente conseguir entregar, para nós também é melhor, né? Porque eu sempre sou daquela opinião, atrasar é feio, mas você entregar antecipado dá um gostinho, gosto bom, né? E agradecer. Obrigado pela oportunidade e estamos juntos, somos parceiro. Obrigado, conversamos assim com o Roberto Tomé, ele que é aí corretor de imóveis, proprietário da Ativa Corretora e administrador aí da BIR, Incorporadora de Imóveis. Agora 3h31, a gente vai ficando por aqui, agradecendo aí a participação, o carinho e a audiência dos nossos mais de 6 mil ouvintes, os nossos mais de 11 mil seguidores aí nas nossas redes sociais, a gente agradece de coração e convidamos para o nosso próximo bate-papo na próxima terça-feira às 15 horas aqui no quadro Protagonistas, que leva a assinatura aí da Associação Comercial e conta com o apoio do Cicobi e Sicredi. Um abraço grande, boa tarde, até a próxima. Vocês acompanharam o Talk Show Protagonistas, um programa que enaltece a classe empresarial e empreendedora de Quatro Pontes com histórias visionárias, inspiradoras e que motivam. Porque quem empreende, empreende e conquista. Apoio Cultural, Sicredi, comprometidos com o fortalecimento empresarial. Cicobi, com parceiros que proporcionam mais progresso para a sua empresa. E Rádio Tropical FM, valorizando o empresário local. Realização, a Cicobi, a mola propulsora do desenvolvimento empresarial. 3h32. Em se tratando de rações, na Agropampa de Novo Sarandi, você encontra a melhor para o seu animal. Estamos falando de rações agrária. Temos também rações para bovinos, suínos, frango, codorna, coelho, cavalo, cães e gatos. Trabalhamos ainda com medicamentos veterinários, telas, arames, lonas e muito mais. Realizamos encomendas de pintainhos diretamente da Globo Aves. Em anexo à Agropampa, você encontra também gás de cozinha e do botijão prata. Agropampa, Rua Belo Horizonte, ao lado do Banco Sicredi em Novo Sarandi. Telefone 3273-1519. WhatsApp 99821-9601. O comércio é uma das instituições mais antigas da humanidade. E o que seria dos nossos povos se esta classe não existisse? Como forma de valorização ao comércio local, a Cicobi, em parceria com Sicredi e Cicobi, oportunizam aos associados da Associação Comercial a divulgar sua empresa e contar sua história no Talk Show Protagonistas, levado ao ar todas as terças às 15 horas na Tropical FM. Porque você, empresário, é protagonista e merece esta visibilidade. Protagonistas conta com o apoio do Sicredi, comprometidos com o fortalecimento da classe empresarial. Cicobi, com parcerias que proporcionam mais progresso para a sua empresa. E Rádio Tropical FM, valorizando o empresário local. Realização, a Cicobi, a mola propulsora e que impulsiona o desenvolvimento empresarial e econômico de Quatro Pontes. Sábado é dia daquela tradicional feijoada, hein? Que isso? E a mais saborosa feijoada